Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Palavra de Deus. Esse texto fala um pouco da missão de Jesus, a missão salvífica, o Salvador que veio ao mundo para salvar a humanidade. E ele o faz através do ensinamento, através da pregação do reino de Deus. E a palavra é dirigida a toda a terra. Todo homem ouve. E o texto fala sobre esta missão de Jesus Cristo. E fala de uma missão que foi delegada somente a ele: o julgamento, o dia do juízo. E o verso 22 diz: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. A Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo. A Bíblia, o Novo Testamento, resumidamente, ele diz que a profecia se cumpriu, que Jesus veio, nasceu da Virgem, viveu, foi julgado, condenado, morreu, ressuscitou. E a mensagem hoje é: Jesus Cristo voltará. Ele vai vir nas nuvens, ele vai se assentar no trono e todo homem, todos nós teremos que comparecer diante dele para uma prestação de contas, para um acerto de contas. E ele diz: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, da mesma maneira como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí Jesus diz esta palavra muito importante. Em verdade vos digo, verdadeiramente eu digo a vocês, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. A pregação, o ouvir a palavra de Deus e o crer. É necessário pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A mensagem está sendo pregada, o Evangelho está sendo lido. Essa palavra tem chegado às nossas casas, ela tem chegado aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Todos nós temos tido esse privilégio de ouvir da palavra do Senhor. E ele diz: verdadeiramente vos digo, quem ouve? Aquele que ouve a minha palavra e crê. Não apenas ouvinte, mas praticantes. Não apenas ouvir, mas crer na palavra que tem ouvido. Aí diz a palavra do Senhor: tem a vida eterna. Ele não fala de algo futuro, não diz que terá no futuro, não, mas ele diz: tem a vida eterna, aquele que crê, aquele que acredita em Jesus, crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o texto continua dizendo: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, vai chegar a hora, vai chegar o momento. Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vem a hora, já chegou, em que aqueles que ouvirem a voz ressurgirão. Ressurgirão uns para a vida e outros para a perdição eterna. Verdadeiramente digo que quem ouve e crê tem a vida eterna. Não passará por juízo, mas receberá a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da vida da morte para a vida. E a pergunta é: você crê em Jesus? Você é um crente em Jesus Cristo? Você crê naquele que o enviou? Você crê na obra da cruz do Calvário? Porque é tão somente isso. Quem ouve e crê. Não apenas ser ouvinte, mas crer naquilo que ele disse. Crer que o que ele disse, o que ele ensinou, é verdade. Crer que haverá um juízo, que haverá um julgamento, que ele recebeu esta missão, essa delegação de julgar. Todos nós iremos estar diante dele. Aqueles que morreram sairão do túmulo, ouvirão a voz e sairão, e estarão diante dele para esta prestação de conta. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem feito o mal
para a ressurreição do juízo. Que você possa, mais uma vez, meditar e que haja preocupação no teu coração. Onde eu vou passar a eternidade? Quando o Senhor me chamar, quando eu sair do túmulo, quando eu tiver que comparecer diante do juízo de Cristo, a pergunta é: para onde é que eu vou? A ressurreição da vida ou a ressurreição do juízo? Eu serei salvo ou eu serei condenado? A pergunta é: isso te preocupa? É preocupação da tua alma? Você tem preocupação com a tua alma? Ou você não importa, você não está preocupado, não está interessado neste assunto? O meu desejo é que o Espírito Santo possa trazer luz, possa trazer revelação e mostrar qual é o estado da tua alma. Se salvo, salvo, que o Espírito testifique ao seu coração. E se você for um perdido, que o Espírito Santo possa te levar a crer em Jesus, a entregar a sua vida a Ele. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.